Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa de amor. Quando eles colocaram o tema, falar sobre a criação do mundo e dos seres vivos em 40 minutos, eu falei, São Jesus amado, não é uma coisa fácil, porque as dificuldades de entendimento são as coisas mais difíceis, porque são as primeiras perguntas. Como que aconteceu? Como é que apareceu? Como é que nós existimos? Então, nós vamos tentar colocar da maneira que a doutrina nos orienta. E ela é baseada no Livro dos Espíritos, na parte primeiro do terceiro capítulo da criação, que vai falar sobre a formação do mundo, dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, a diversidade das raças humanas, pluralidade do mundo e as concordâncias bíblicas com referência à criação. Para isso nós precisamos saber primeiro, a pergunta primeira do Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo. Pronto. E aí, a partir de Deus, vertem-se os dois princípios fundamentais, que está na pergunta 27. Então, existem duas coisas, o espírito e matéria. Existe o espírito e matéria, e acima do espírito e matéria é Deus, que é o responsável por tudo. Mas o que é importante é que, para se juntar, é o que a gente chama da Trindade Universal, tudo vem baseado. Deus, parte espiritual e parte material. Mas como é que isso vai funcionar? Nós precisamos de um elemento intermediário, que é o fluido cósmico universal. Fluido cósmico é a matéria, é o elemento que vai formar tudo. É uma energia. Essa energia, quando condensada, ela se transforma em tudo, em qualquer coisa. Ela se transforma em fluido vital, em parte material, parte espiritual. Então, e ela é importante no sentido que o espírito é muito leve, não consegue manipular a matéria. Então ela forma uma camada que a gente chama de perispírito, em que o espírito atua. Então, para ter um contexto geral, então Deus acima de tudo, Criador de tudo, vai lançar o princípio inteligente, que é o espírito, que é o princípio espiritual, e o princípio material. Bom, em cima disso, de uma maneira geral, a Gênese, a criação, se divide em duas partes: a formação do mundo material e a formação da humanidade. Mas em relação à humanidade, como espírita, nós sabemos que tem duas coisas: tem a parte espiritual e a parte corporal. E aí nós vamos tentar explicar de uma maneira como é que começou isso tudo. Bom, a formação do mundo, da seguinte maneira: o que é o universo? O universo abrange tudo, os seres animados, os seres inanimados, os astros, estrelas, todas as coisas que funcionam no mundo faz parte do universo. E esse universo, que se sabe, foi formado pela vontade divina, pela condensação da matéria disseminada no espaço. O espaço, e isso a ciência, nós vamos falar um pouco na frente, que também aborda dessa mesma maneira, é formada pela condensação de matéria que está no ar. Bom, mas nós temos que entender que nós, como espíritos ainda, nós não nos somos permitidos a entender e saber de tudo.
dentro do que a gente pode, do que a gente sabe, o que se fala a Bíblia? A Bíblia, no capítulo de Gênesis, ele fala que o mundo foi criado pela vontade divina, utilizando-se as coisas inertes, pegou o limo e criou o sol, as estrelas, a terra, o mar, o ar. Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se isso. E que foi gasto um período de 6 dias, e que ele aproveitou do limo, ele criou Adão, fez um molde de terra, criou Adão, soprou, de Adão tirou uma costela, fez Eva, que se uniu, e de Adão e Eva veio toda a humanidade, que isso gastou um período de 4.000 anos antes de Cristo. Isso faz parte, porque tem a solicitação do livro dos Espíritos para comentar sobre o que é a visão bíblica. Então nós vamos comentar isso um pouquinho mais tarde. Essa é a formação dos mundos segundo a Bíblia. Bom, e segundo a ciência? Como é que a ciência analisa isso? A ciência tem algumas maneiras. Ela estuda através da geologia, que é o estudo da Terra. Ela estuda através da astrologia, que é o estudo dos astros. Da antropologia, que é o estudo dos seres humanos. E da paleontologia, que é o estudo dos fósseis, tanto dos animais quanto dos vegetais. Então, hoje, estudando de uma maneira geral, a teoria que mais se aceita atualmente é uma teoria de uma grande explosão, que é a teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão, e que dessa explosão pegou-se a matéria que estava no ar, e a condensação dessa matéria formou-se o mundo, os astros, as estrelas, os sóis, tudo. Então essa teoria, e vem colocando que foram formados em épocas bastante remotas, de uma maneira primitiva, e que essa forma primitiva foi evoluindo até se chegar à espécie humana em torno de 1.750 anos atrás. Então, pelo estudo dos fósseis, e hoje se aceita que uma condensação de uma matéria é que se formou o mundo. Bom, mas segundo a ciência, essa matéria orgânica, ela estava dissolvida em água. Mas como é que aconteceu isso? Há 5 bilhões de anos atrás, essas matérias, essa água, ela não existia em forma de água, porque as temperaturas do mundo eram muito altas. E houve uma necessidade de um tempo longo para que esse calor fosse diminuindo, e essa água em forma de vapor fosse adquirindo a forma de água. E essa água faz parte de um negócio que chama protoplasma, que é a parte inicial de todo o processo evolutivo. Isso a ciência está colocando exatamente dessa maneira. E que a parte, isso da formação, e a parte dos humanos, da vida, ela foi de uma forma primitiva, foi evoluindo, isso não é o espiritismo, é a ciência que está falando, foi evoluindo, e que em uma determinada época, não se sabe como, uma determinada espécie, ela modificou e virou uma espécie humana. E a ciência fala assim em um elo perdido, que ela não consegue explicar. Mas até aí, uma condensação de matéria, que foi necessário um período longo para se equilibrar. Ainda não se sabe como que a vida iniciou, mas sabe-se que do protoplasma, que é o básico,
Aí foi, com o passar dos anos, e não é anos não, é bilhões, é anos, é muito milhões de anos. Bactéria, vírus, ameba, alga, planta, animais e homem. E isso em períodos muito longos. Bom, mas na formação, segundo a ciência, não consegue explicar isso. Como que essa evolução química virou uma evolução biológica? Mas aí é que nós vamos entender como que o Espiritismo nos explica dessa maneira. Então, tanto no Livro dos Espíritos, a questão de 43 e 47, na Gênese de Allan Kardec, em André Luiz em Evolução em Dois Mundos e Emmanuel em Caminho da Luz, eles nos falam que foi exatamente o que aconteceu. Houve uma formação de camada gelatinosa e dessa formação é resultado também de uma evolução complexa, do mesmo jeitinho da ciência. O Espiritismo é uma ciência, que houve uma evolução, começada por um período em que houve uma necessidade de estabilização daquelas cataclismos, e que à medida que foi baixando a temperatura, os organismos que estavam em suspensão, eles foram aglutinando, se encontraram e ficaram ali paradinho, esperando o quê? A época certa de desenvolver, de evoluir para a forma viva. Então, a diferença básica da ciência, que a ciência falou isso tudo, e o Espiritismo fala que isso tudo foi orientado espiritualmente. Jesus foi o encarregado da criação do nosso planeta. Só que Jesus teve um auxílio de todas as altas categorias de biólogos, arquitetos, todos eles espirituais. Então a criação da Terra não foi a que tem desordenada, que foi aquela bagunça, não. Foi tudo sob a orientação divina. E esses livros que eu citei, todos eles explicam muito calmamente. Criou-se a Terra. E aí, Jesus, com seus auxiliares, foi falar assim, não, agora nós vamos desenvolver a vida nesse planeta. E aí pegou os germes, isso há 5 bilhões de anos. Pegou os germes, foram colocando e foi gastando milhões e milhões de anos para essa estrutura que estava quietinha, que era a associação dos protoplasmas que ficavam quietos. E a literatura espírita explica que ainda antes de chegar nas primeiras formas, eles se juntaram e ficaram quietinhos numa forma que a gente chama de mineral. Como que isso acontece? Esses elementos orgânicos, eles já estavam no fluido cósmico universal, que preenche todo o espaço. Mas só que estava meio bagunçado, eles precisavam encontrar para se aglutinar, para formar um tecido vivo, e esse tecido vivo é que vai se expandir. Bom, quanto tempo esses mundos demoraram para ficar prontos, a gente não sabe. A gente sabe que Deus cria incessantemente, que os mundos eles são renovados igual os seres vivos. Para cada mundo existe uma determinada espécie. Para cada mundo existe uma determinada evolução. Então, quando depois que já se há uma acalmada dos elementos, que o mundo já está se preparado, esses organismos que se aglutinaram, eles vão começar a viver. E aí, esses seres, eles começam das formas mais simples para as formas mais complexas. Na Terra,
a Terra já possuía esses germes de seres vivos que estavam esperando orientação, acompanhamento divino. Isso foi esperando para determinada época. Só que isso são milhões e milhões de anos. E como é que começou isso? Cada vez eles estavam, onde que estava esse germe? Eles estavam no espaço, estavam em outros mundos. Eles estavam esperando o momento certo para chegarem à Terra, para se desenvolverem. Esse elo perdido que a ciência estava procurando, o Espiritismo explicou que não vai achar, porque isso não estava na matéria. Esse elo perdido, ele é espiritual. E aí a literatura fala que na época, no processo quando você está desencarnado, você vai melhorando, você vai evoluindo o perispírito. Para cada planeta, para cada situação, você vai ter um tipo, uma biologia para aquele próprio planeta. E assim, o que se faz, o que se sabe? Os mundos, em torno de 5 bilhões de anos, gastou-se 1,5 bilhão de anos para começar os primeiros organismos vivos. Esses átomos em suspensão, e hoje se sabe que qualquer corpo ele é uma formação de átomos. E todos eles estavam parados. Então eu tenho uns germes de determinada espécie, está ali, de outra determinada espécie, e cada um vai eclodir numa época apropriada. E tudo isso, gente, sob acompanhamento espiritual elevado. Olha, vamos acompanhar isso, não é bagunçada, vai nascer todo mundo. Não. E são bilhões e bilhões e bilhões de anos para se acontecer. Nesse período de 1,5 bilhão de anos, permitiu que o princípio inteligente, que é o princípio espiritual, iniciasse a sua caminhada de organismos vivos primitivos até chegarmos à angelitude, ao grau. Mas isso, se fala assim, mas como foi isso? Já chegou, já nasceu homem? Não. Hoje se sabe que nós passamos inicialmente pelos reinos. Então, reino mineral, vegetal, o animal, o hominal, e daí até chegar lá nos espíritos, você vê que os tracinhos são muito longos. Então, assim, nós vamos gastar um tempo muito grande. Nós gastamos um período muito longo de sair do reino mineral, passando, estagiando, para se fazer isso. Tem determinadas coisas que nem os espíritos conseguiram falar, olha, não é no sabido como que se faz. A gente já entende alguma coisa, mas nem tudo a gente consegue entender. Mas hoje, o que se fala é o seguinte: isso está exatamente dessa maneira. Quando você vai juntando, criou-se o globo terrestre, os arquitetos siderais, os biólogos, juntaram, pegaram essa matéria que estava no fluido cósmico, lançaram sobre a Terra, sobre a superfície, se formou a camada como se fosse uma camada gelatinosa. Dessa camada gelatinosa, que estava latente, com os milhões de anos, ela começou a formação. E aí, começou-se com a parte mineral, depois se foi evoluindo para seres unicelulares, pluricelulares, e depois foi evoluindo para a parte de plantas, do reino animal, e por último, vai chegar no reino do homem. Só que isso aqui é o seguinte, vai passando o tempo, passando os anos, e esse princípio inteligente que começou mineral, vegetal, animal, até chegar no homem, que é quando é o início da razão. Para isso,
se gastou 1,5 bilhão de anos. Allan Kardec, em todas as suas obras, ele já procurava mostrar que não existe absolutamente nada de sobrenatural, de supersticioso, que a doutrina espírita era ciência. Então, em cima de ciência, que essas transformações, elas foram todas planejadas. Hoje, o biotipo que nós temos de humanos, isso foi uma carga evolutiva de anos, foram aprimorando o perispírito, foram evoluindo. E fala o seguinte, quando perguntaram, Allan Kardec que nos coloca: desconhecemos a origem e modo de criação dos espíritos, mas sabemos que nascemos simples e ignorantes, sem conhecimento, mas que temos condição de aprender em todas as situações. Então, quando se tem essa frase de Leon Denis, que fala assim, que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, é porque hoje já se tem a convicção de que o princípio inteligente, na evolução, ele vai passando. E gastam-se muito tempo. Agora você imagina esse tantão de tempo que nós gastamos para você sair de homem até a nível de espírito angelical. A quantidade de experiência que nós precisamos passar. E esse princípio inteligente, como é que funcionava mais ou menos assim? O que ele aprendeu em cada reino? Então, os livros espíritas falam o seguinte: no reino mineral, o princípio inteligente, ele aprendeu a força da atração e da coesão. Então, existem muitos trabalhos mostrando que determinadas estruturas minerais, elas têm uma configuração que não é um organismo vivo, mas é uma organização que já dava a pensar que já existia alguma coisa, mesmo entre os minerais. Da parte do vegetal, o princípio inteligente aprendeu a sensibilidade. Da parte do animal, aprendeu os instintos. E aí existe a discussão, mas existem animais que têm uma certa inteligência. Mesmo a literatura espírita concorda, não, existe sim, mas não é aquela inteligência coordenada, aquela inteligência capaz de raciocinar. Existem animais que fazem coisas impressionantes, mas aí é diferente quando você chega no homem, que chama-se idade da razão, que aí ele vai aprender a ter consciência, raciocínio, afetividade. Então, isso tudo chega no homem. E aí, o que nós vamos fazer? Isso André Luiz que fala, para chegar da idade da razão, foi 1,5 bilhão de anos. Aparece o raciocínio, o livre-arbítrio, pensamento. Só que, nessa época de entrar no homem, você tem isso tudo. Mas isso tudo é suficiente para você evoluir? Não. Nós precisamos aprender a evoluir com a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual. Tudo que nós recebíamos antes do estágio de homem, de razão, essas são as coisas que a gente ganhava. Quando a gente chega no estágio do homem, da humanidade, nós temos que ganhar. Nós temos que fazer por merecer a nossa evolução. Se eu não fizer por merecer, eu vou progredir, mas com muito mais dificuldade. A lei de progresso, essa lei que vem
do princípio inteligente, nós vamos chegar à angelitude, ao mais alto grau. Com qual velocidade? Depende de cada um de nós. Depende de o que nós vamos fazer para melhorar. Essa responsabilidade, isso tudo são coisas que nós adquirimos. Mas como vamos usar, é cada um de nós. Eu ganhei essa condição de humano, corporal, com o espírito, mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou estacionar? Não, eu não posso estacionar. Mas para eu evoluir, eu preciso passar por determinadas situações. E essas situações são de cada um. E aí vem as outras questões que o Livro dos Espíritos nos coloca. A terra foi povoada e aí vem Adão. Então quer dizer que Adão mais Eva foram responsáveis por toda a humanidade? Olha, os estudos, tanto científicos, que já provou que os fósseis já são muito antigos, que a civilização chinesa, e fala em Adão e Noé 4.000 anos antes de Cristo. A civilização chinesa tem 30.000 anos antes. Então, matematicamente, Kardec nos mostrou, questionando sobre as coisas da Bíblia, que é impossível, com duas pessoas, você criar toda uma humanidade. E ainda se fala que quando houve o dilúvio, que destruiu toda a humanidade e só ficou Adão Noé com os descendentes e os animais, então não existiria condição daquela época até agora ter essa variedade de raças, não de espécie, a espécie é humana, raças, se tivesse havido um dilúvio. Então acredita-se realmente, cientificamente, que houve uma inundação em uma determinada região do globo e que essa criação do mundo que se fala em 6 dias, na verdade, os 6 dias eram eras, milhares de anos. Então, isso foi só uma maneira de se alertar como que até um tempo atrás, tudo que era da Bíblia era o que se tinha. E a Kardec, como estudioso, ele foi mostrando que não era bem assim. E essas raças humanas, como que apareceu diferenças? Porque houve diferentes locais, diferentes costumes, diferentes localizações. Então, é muito claro, olha, eu posso nascer num clima que a minha pele vai ter que se adaptar a um clima mais gelado, eu vou ter uma conformação diferente. Então, tanto essa diversidade de raças humanas, com diversidade de mundo. Nós não podemos imaginar, ou menos pensar, que nós somos os únicos seres vivos do planeta, do universo. Que o Sol é o... Não. Só que em cada planeta, a espiritualidade, ela atua de uma maneira. O perispírito, a formação de cada espécie vai de acordo com cada planeta. Então, esses planetas e o nosso planeta, nós estamos numa fase que chama-se prova e expiação. Nós vamos sair dessa fase. Nós vamos passar por um estágio de regeneração. Então, o que acontece? Como nós vamos mudar isso num processo de tempos, quem não aproveitar para evoluir, ele não vai ter muita opção, não. Espírito difícil, espírito que não quer evoluir, que não está aproveitando a oportunidade, ele vai ser convidado a continuar espírito, mas num outro
plano, no outro planeta, com mais dificuldades. E aí explica mais ou menos com relação a Adão, a relação. E Adão, como é que é? Então, Adão, ele pode ser realmente um dos sobreviventes que houve naquelas determinados ciclos, que desenvolveu, mas como uma pessoa. E existe uma teoria também de serem espíritos que vieram de planetas que melhoraram e que eles tiveram que vir para o nosso planeta para nos ajudar e que eles foram responsáveis pela situação deles. É o que está acontecendo com a gente. Se nós não melhorarmos, nós vamos ter que ir para um planeta para ajudar a evolução do planeta e para que nós possamos melhorar também. Então, essa formação em 6 dias, ela não se explica. Então, o que nós temos que aprender é utilizar mais o conhecimento para não... dentro da doutrina espírita, nós temos obrigação de ler as obras básicas, nós temos obrigação de estudar, de questionar, porque existem as afirmações que são humanas. E quando que eu vou saber isso? A partir do momento que não vier orientação de Deus, de Jesus, que não forem coisas que são absolutamente doutrinárias evangélicas, a gente vai saber que não é uma orientação divina. Então, com relação à criação do mundo, o que se a gente, no resumo, seria o seguinte: as partículas suspensas do fluido cósmico se agregaram, formaram os mundos. Desse mesmo fluido cósmico, a espiritualidade maior pegou, foi aglutinando esses princípios, jogou em cima de um planeta, esperando o tempo necessário. Essa aglutinação de organismos vivos foi evoluindo por milhares e milhares de anos, passando desde a fase do princípio inteligente pelo reino mineral, até chegar no reino que nós estamos hoje, que é o reino da humanidade. E que nós vamos continuar, o nosso princípio inteligente, que são o nosso espírito, que nós somos imortais, ele vai continuar evoluindo. E essa evolução vai depender do nosso progresso. Então, o que nós podemos saber dentro da doutrina é isso. Espiritualidade não consegue, mesmo os espíritos mais altos, eles não conseguem entender todas as coisas que vieram de Deus, porque cada época vai nos ser dado oportunidade de conhecer. Mas isso, a literatura da Gênese, do Livro dos Espíritos, Evolução em 2 Mundos, tem A Caminho da Luz, fala sobre isso tudo. Existem alguns bons artigos a nível de internet hoje, em que a gente consegue saber. Mas o que nós temos que guardar disso tudo é que nós estamos nesse caminho. E eu preciso continuar caminhando. E esse caminho, ele é feito exatamente com a nossa melhora. Cada vez que eu consigo melhorar, cada vez que eu vou evoluindo moralmente, cada vez que eu estou tendo mais conhecimento e aproveitando essas oportunidades nesse planeta, porque eu evoluo nesse plano encarnado e evoluo no plano quando eu estou no plano espiritual, desencarnado. Só que é no plano de encarnado é que eu posso utilizar de uma maneira melhor todas as possibilidades. É a época que eu tenho de resgatar os meus erros, de corrigir e melhorar todos os meus desacertos. Então, a oportunidade que nós temos é essa oportunidade que nós devemos aproveitar para nós continuarmos evoluindo cada dia mais.